Mas na verdade o que Deus queria mostrar para Israel era uma alegoria. A alegoria era o quê? Era uma visão, uma revelação de Deus em uma visão, uma palavra profética revelada em uma visão de Deus para ele. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jeremias sendo despertado a descer a um lugar aonde Deus iria desenrolar todo o mistério de Israel na vida do profeta. Às vezes Deus fala conosco em um sonho, não é assim? É uma alegoria. Às vezes Deus fala conosco no hino, mas Deus hoje quer falar conosco de forma sobrenatural. Aleluia! Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aqui Deus mostrando duas coisas fundamentais. Primeiro, qual era a visão? A visão era de um olheiro e um vaso. Repita comigo, a visão era... Vai, irmão, a visão era o olheiro e o vaso. Por que Deus mostrava o olheiro e o vaso? Porque a vontade de Deus era que o povo entendesse o tratamento de Deus para com eles. E Deus, na verdade, não é um Deus destruidor. O Deus que conhecemos é um Deus criador de todas as coisas. É verdade. Ele é tão criador que quando ele fez o homem, ele falou: vou te dar o poder, o intelecto, para que você crie, para que você faça segundo a sua inteligência ou possa levar. Vivemos hoje num mundo a qual temos a luz elétrica. Se colocarmos há 3.000 anos atrás, não existia luz elétrica. Existia o azeite, a lamparina, que produziu fogo para assim poder trazer qualidade. Antigamente os homens criaram um carro de boi, colocavam o animal na frente, umas madeiras amarradas, e assim uma roda redonda, e ali eles levavam os seus alimentos. Hoje em dia, no tempo que vivemos, hoje em dia o que acontece? O camarada chega dentro do carro, coloca a chave, vira a ignição, liga o som com o ar-condicionado, e se der, tem uns carros já abençoados por demais, não. Que você fala com a tua esposa sem colocar o celular na orelha. Outro dia eu estava no trânsito, escutando aquela barulhada. E eu, no carro do meu primo, de repente, o colega do carro do lado estava com a gente, o carro dele um pouco mais sofisticado, e a mulher gritando: onde você está? E eu falei: nossa, que é isso? Ele falou: não, é o telefone que é acoplado já direto no carro. A mulher está falando nas caixas de som. Eu falei: nossa. Hoje em dia vivemos uma era que o camarada falou assim: quer ir lá para o Ceará, não é assim? Antigamente, quantos dias de viagem era de carro? Hoje em dia o camarada entra dentro do aeroporto, pois não, aqui da sua passagem, passa pelo check-in, chega lá, pois não, essa é sua poltrona, senta, se ele quiser discutir uma música, assistir alguma coisa, e ele vai embora, em poucas horas ele está lá no Ceará, e depois volta quando ele quiser. Vou te dizer mais, camarada corta o oceano no avião. O homem tem poder de criar, não é isso? Então Deus queria mostrar uma criatividade para ele. Mas vamos à revelação. Falando sobre a revelação, a primeira visão é: ele desce na casa da criatividade. Ele desce na casa da criação. Ele cresce na casa da restauração. Hoje você quer entrar nessa casa? Aleluia, glória a Jesus. Hoje você quer vir para esse mistério? Glória a Deus, aleluia. É bem verdade que Deus não fala assim: estou te forçando para tu descer. Não, Ele te chama, desce. Glória a Deus. Desce. Desce, eu quero te mostrar algo. Glória a Jesus. Esse humilde pregador hoje quer me trazer uma mensagem. Quem sabe vai te tirar daqui hoje esse culto com uma esperança nova. Porém, desce hoje para ouvir o garoto pregar. Glória a Deus. E verás se Deus não tem uma palavra profética para ti nessa noite. Então eu vejo aqui Deus fazendo o homem descer. E quando ele desce, ele vê o quê? Uma roda, ele vê a mão e ele vê a formação de um vaso. Preste bem atenção, senão você vai perder a mensagem. A primeira coisa que eu aprendi quando se faz um vaso, eu estava analisando, estudando um pouco isso. A primeira coisa para se criar um vaso, sabe o que se faz? Você precisa do que? Da matéria-prima. E sabemos que existem várias espécies de vasos. Vai de acordo com quem? Com o pedido. O oleiro não cria vaso
vaso assim, vou criar um vaso para vender. E não, o olheiro só cria vaso por encomenda. Naquela época era assim. O olheiro escutava, quero um pedido, eu quero um vaso para azeite. Tu quer um vaso para azeite? Sim. Qual o tamanho? Eu quero um vaso bom. Aquele que bate no chão, eu quero. Quer esse? Espera que o pedido é especial e a matéria-prima também tem que buscar. E era assim. As pessoas chegavam lá e falavam, eu quero um vaso para comportar água quente. Quer um vaso para água quente? Pois não, vou preparar, daqui 15 dias você volta. E era assim, o vaso era feito por encomenda. Hoje em dia existe uma encomenda de Deus para conosco. Quem sabe hoje existe uma encomenda para Deus? Quem sabe hoje existe uma encomenda para a sua casa? Glória a Deus, aleluia. E Deus diz assim, eu preciso de um camarada que pregue. Eu preciso de um camarada que louve. Eu preciso de um camarada que faça a minha obra. Importa qual seja chuva, sol. Eu preciso deste vaso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo falou assim, Senhor, deixa comigo. Que matéria-prima eu sei onde tem. E é de primeira. Aí ele vai de acordo aonde? Na matéria-prima. E aonde se achava a matéria-prima? Nos buracos de areia. Aonde se achava a matéria-prima? Na beira dos rios. E os camaradas iam lá na beira do rio. Na beira do fundo, onde ficavam as locas dos peixes. E arrancava aquela argila e trazia aquele barro. Existem 250 espécies de barros para se fazer um vaso. E ele trazia aquela matéria-prima, colocava na banca, e o oleiro começava agora a tirar primeiramente as folhas. Na proporção que ele vai tirando as folhas, ele pegava uma peneira, pegava aquele lama, aquele barro podre, jogava dentro da peneira e começava a se apertar, até sair todas as raízes. Jogava o que não prestava fora, depois colocava na banca e pensava, aonde vou começar? Vou te explicar para começar a pregar nessa noite. Na sua vida foi a mesma coisa. Aleluia. Glória. Deus falou, eu preciso de um camarada, uma mulher de Deus. Eu preciso de um homem de Deus. Então eu vou buscar aonde? Lá no lamaçal do pecado. Deus foi aonde nem o diabo queria nada contigo. O diabo desistiu da tua história, desistiu da tua casa, desistiu de você. Mas Deus falou, não, é matéria-prima para mim. E eu quero trabalhar nele. Foi lá no fundo do rio. Pegou você, te colocou na peneira e começou a tirar os teus pecados que te aprisionavam. Você não precisa do cigarro, você não precisa da maconha, você não precisa da cocaína, você não precisa da bebida, você não precisa deste mundo, você não precisa dos prazeres sexuais que o mundo te oferece, você só precisa ser de mim, na minha presença. E Deus foi te lapidando, tirou você. Toda a sujeira foi arrancada. Aleluia. Aí Deus começa a trabalhar. Sabe como? Ele te coloca dentro da banca, em cima da banca. E eu olhando isso, eu fiquei maravilhado, porque ninguém me contou, eu vi Deus, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: quando o barro ele entra na banca e ele já está limpo, o olheiro pega e começa a cortar o barro no meio. Ele abre o barro em dois. Na proporção que ele abre o barro em dois, ele começa a cortar, ele tira um fio de nylon e começa a cortar assim, ó, de cima para baixo. Depois ele corta de um lado para o outro assim, ó. E ele corta os dois cubos. Ele amassa, pega na mão, aperta, faz um cubo de novo e corta. De baixo para cima. De um lado para o outro. E o Espírito Santo falou que comigo é assim também na igreja. Aleluia. Você entra na presença de Deus e Deus te mostra que você precisa dele. Sabe como? E Deus te corta assim, ó, de baixo para cima com a palavra. Glória a Jesus. De um lado para o outro com a palavra. Aleluia. E eu aprendi para que é isso. Glória a Jesus. Para que quando ele começa a amassar o barro não tenha ar dentro. O barro não tenha algumas bolhas de ar. Para que na hora do molde,
o barro esteja triturado. Quantos foram cortados pela palavra da verdade? Levante sua mão. Estica hoje, Deus fala de ti. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Você acha que aquela consagração que você vinha pelas manhãs foi em vão? Você acha que os cultos de doutrina foram em vão? Mas não foi, não. Deus te colocou. Você acha que as escolas dominical foram em vão? Não foi em vão, não. Foi o corte de Deus, de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima. Continuando, nessa proporção que ele corta o mar, na proporção que ele corta o mar, aí vem a parte mais linda. Ele começa a amassar. E na proporção que ele amassa, o barro só fica bom na hora que ele é espremido na mão. E na proporção que ele é espremido, ele estica o barro e o barro já não está mais quebrando, o barro está esticando. Ele fala, agora tem liga. Quando Deus começa a te amassar, meu irmão, é porque você tem liga. Quanto mais amassado por Deus você entende, não posso sair da presença dele. Porque é melhor estar na prova com Deus, é melhor estar no vento com Deus, porque com Deus eu sou tudo, sem Deus eu ainda sou argila no dedo dele. Aleluia, glória a Jesus. É melhor estar triturado, cortado na mão dele, porque eu sei que alguma coisa ele vai fazer comigo. Aleluia. Aí chega a partir, ele começa a amassar e faz uma bola. E ele joga o barro onde? Na roda. Antigamente, sabe como é que era a roda? Era como se fosse uma espécie de um toco, como se fosse um ferro no meio. E o toco era para dar pressão nisso. Então o oleiro sentava no banquinho e ele fazia assim com o pé, ó, ele empurrando aquele toco. E aquele toco, como ele era muito pesado e muito grande, era como se fosse um tronco de árvore. Aquilo ia rodando e era com pressão e ficava vários minutos rodando sem parar. Então, na proporção que ele colocava o barro dentro daquele toco, o barro começava a girar, não era? Não é? Não é isso? Assim acontece na tua vida. Deus te coloca às vezes numa roda que gira e você fala, não tenho direção, eu não consigo ver saída. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo com o meu esposo? O que está acontecendo com meus filhos? Senhor, eu estou indo para a tua casa te louvando, o Senhor não opera, não faz nada, e você não vê direção nenhuma. Aí que vem a coisa mais linda. Na hora que você começa a rodar sem direção, vem os três dedos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e penetra no barro e começa a abrir o barro de dentro para fora. Se você entendeu, glorifica o Senhor. Por que, irmão Rodrigo? Porque Deus ele vai abrindo você de dentro para fora. Não existe cristãos que venham para essa casa de oração apenas porque gostam da filosofia cristã e porque se pregam bonito. Não. Nós estamos aqui porque somos crentes espirituais. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu estou aqui porque eu sei que o meu Deus, Ele está vivo nesta noite. Eu venho para a igreja porque eu sei que o Espírito Santo trabalha dentro de mim. Eu venho para a igreja porque eu sei que Deus é o meu Senhor, é o meu refúgio, fortaleza. Então nessa noite Deus está trabalhando em você. Pai, Filho e Espírito Santo está em você. Eu tenho projeto contigo. Aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia. Ele abre, não é? E ele pega os três dedos, enfia no barro e começa a abrir o barro. Quando ele abre o barro, ele fica essas duas mãos aqui e puxa para fazer um vaso comprido. E ele depois vai a perna para baixo, para cima, para baixo, e o vaso vai, parece que está formado. Quando pensa que está formado, ele arreia o vaso de novo. Parece que ele está formado, ele sobe o vaso, aperta o vaso, enfia a mão lá dentro do barro e começa a empurrar de dentro para fora. Aí parece que o vaso ele é gordinho, né? Depois parece que ele é fininho.
Aleluia. Esse é o processo de Jeremias. Aleluia. Glória. Glória a O Jesus. processo de modelas. E é o processo que ninguém aguenta. É o processo que muitos vasos desistem. Na hora que estão sendo moldados por Deus. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus começa a te moldar e você fala: ah, Deus, parece que eu estou grande. Hoje eu estou demais, estou cantando muito hoje. Nossa, hoje eu estou pregando tudo. Jesus, quanta revelação. Mas tem hora que Deus te aperta para baixo. Fala: Deus, sai aí. O que está acontecendo? Eu acho que o Senhor não tem mais nada comigo. Tem hora que Deus te abre e fala: nossa, eu estou amando todo mundo. Eu estou cheio da presença. Mas você fala: nossa, Senhor, eu estou tão vazio. Está tão apertado. Tem hora que Deus abre a sua boca e fala: louve, 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 louve. Mas tem hora que Deus fecha a sua boca. Esse é o processo do molde. Se você está nesse processo, não para, não desiste. Deixa Deus trabalhar em ti. Aleluia. Glória a Jesus. Aí sabe o que acontece? Vaso grande, vaso pequeno. Boca grande, boca pequena. Aí ele modela como ele quer. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Sabe qual é o grande problema de Israel? O problema de Israel era, sabe o que? Não entender esse processo. O problema de Israel era não deixar Deus trabalhar em vossas vidas. O problema de Israel era parar, murmurar. Mas nessa noite não tem ninguém parado, murmurando. Tem crente aqui adorando o nome do Senhor. Cadê os crentes que estão adorando o Senhor? Começa a adorar. Enquanto o teclado vai louvar, você louva também. Levanta a sua mão assim. Levanta a sua mão direita. Isso. Oh, Espírito Santo. Isso, a mais jovem, vai. De repente agora Deus te pega pela mão e fala: vou te batizar com o Espírito Santo com fogo. Vai, irmão, vai. De repente Deus pega você pela mão. Hoje eu te renovo, eu te encho, eu te restauro. Abra a tua visão para tu ver, vai. Vai. Quem sabe hoje Deus pega você pela mão. Hoje eu te projeto como pregador da minha palavra. Enquanto você ergue as mãos para o céu nessa noite, eu profetizo nessa igreja o nome de Deus, a formação de um caráter lindo. Eu profetizo nessa noite uma mudança de vida. Eu profetizo jovens cheios do Espírito Santo. Glória, 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 glória. Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ele está em busca de você nessa noite. Ele não desiste da tua história. Pode a mãe abandonar o filho, mas o Senhor diz para ti: eu não me esqueço de ti. Tenho você gravado na palma de minhas mãos. Sabia que Jesus te ama? Glória, glória. Aleluia. Muito obrigado, meu mestre, aleluia. Muito obrigado, meu mestre, aleluia. Essa palavra que eu prego nessa noite, pela infinita misericórdia, é verdade em nossas vidas. Aleluia. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nessa noite. Tu és o amado de nossa alma, Senhor. Começa agora a nos tocar, Espírito Santo, com a tua bendita presença. Oh, Espírito Santo, como a tua igreja precisa de ti, Espírito Santo. Como nós carecemos desse calor gostoso. Faça ver em nossa alma, faça ver a esperança de que um dia vamos morar no do céu. Oh, Espírito Santo, nós precisamos muito de ti. Molde a nossa alma nessa noite, um sentimento de adoração plena, sincera. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe perecer. Nos abrace com fogo nessa noite. Eu estou sentindo o calor gostoso.
Deus para Israel era um plano lindo. Era para ser um povo abençoado, um povo alegre, um povo feliz, um povo satisfeito. Deus queria coisa boa. Você acha que Deus quer coisa ruim para você? Ainda que você esteja na prova, Deus não tem prova para você. A prova é para te aprovar. Ainda que você esteja vivendo momentos de tristeza, não quer dizer que você vai viver triste. Você vai passar pela tristeza, mas sabe que alegrias vêm ao amanhecer. Abre os olhos esta noite. Que eu quero pegar nessa noite que teu Deus está te provando nessa prova. Mostra para Deus que tu é capaz para arrependar, meu irmão. Fala, eu não paro, eu não desanimo, eu não desço para a casa do Senhor. Pode o vento soprar, pode todos parar, mas eu estou de pé. A minha casa esteio, eu sou bandeira de Deus dizendo: aqui existe um povo que não se dobra ao mundo. Glória! Aleluia! Aí Jeremias agora viu isso. E o outro passo que eu vi que é muito maravilhoso, sabe qual é? Quando o vaso, depois de moldar, ele sai da mão do oleiro e vai, sabe para onde? Para a fornalha. Fala assim para o seu irmão: que quer ficar firme? Fala aí, fala para ele. Você quer ficar firme? Você quer ficar Isso, firme? fala aí, você quer ficar firme? Esse corte, Quer ficar firme na rocha? Tem fornalha para ti. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus? Quem sabe se eu estou pregando hoje tem a chave do Corolla 2015, que já está lá no ano aí, né? Mas hoje tem fornalha para você ser fiel até a morte da dia. Ó, sabe o que acontece? O vaso sai da mão do oleiro e vai para a fornalha. A fornalha é praticamente o processo final. Já é o último processo desse vaso. Então ele pega o vaso, e a primeira coisa que ele faz, ele coloca o vaso de boca para baixo. Porque o fogo na fornalha pega de baixo para cima. Então quando ele coloca o vaso de boca para baixo, é para que o vaso cozinhe a sua parte de dentro. E o fundo do vaso, que é a parte mais grossa, cozinha também. Por quê? Porque é ali que precisa ser cozinhada é a parte de dentro. O final só pega uma chamuscada de fogo para quê? Para fortificar. Se dentro não tiver cozinhado, queimado, o vaso não fica perfeito. Glória! Aleluia! Você precisa do fogo do Espírito Santo. Aleluia! Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, mas Deus quer queimar a tua vida com fogo. Vaso de Deus, tu precisa receber fogo de Deus. Glória! Então ele queima dentro e depois ele queima fora. Para quê? Para que esse vaso fique fortificado. Primeiro se queima dentro, depois que o vaso vai para a fornalha e é queimado, o vaso é colocado na banca. O vaso esfria, o vaso esfriou o vaso, aí vem o oleiro. Por quê que o vaso esfria? Porque o vaso tem que estar frio, porque frio quer dizer que ele tem a sua forma natural, e ele vem na boca do vaso e faz isso aqui, ó. Para quê, irmão Rodrigo? Porque quando o vaso ele é cozinhado perfeito, ele fica todo petrificado. Entendeu? Ele fica todo seco. Ele fica todo firme. E quando se dá o peteleco na boca do vaso vibra. E quando o vaso vibra, o vaso canta. Aleluia! Glória a Deus! Está sendo queimado por Deus. Está sendo chamuscado pelo Espírito Santo. Aí o fogo vai embora. O culto acabou. Acabou a alegria. Acabou aquele fogo que você
E Deus deixa você quietinho, esfriando. Deus chega na tua boca e toca em seus lábios como Ele tocou na vida de Jó. Glória! Aleluia! O diabo falou, vai blasfemar. Deus falou, não blasfema, esse é meu, esse é meu Espírito servo. Santo, aleluia! Meu servo, vai blasfemar, não vai, quer ver? Quer ver? Então toca! Nu saiu do ventre da minha mãe. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já não satisfeito, toca na mulher e fala, blasfema, homem. Amaldiçoe teu Deus e morre. E Deus falou, ele blasfema, não blasfema, Deus. Quer ver? Foi a mulher que mandou, mas ele ainda escuta a minha ordenança. Mulher, recebeste bem com prazer e não mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é o toque cristão em você? Já disseram para você, já era, para de estar na igreja. Tá maluco? Cristão, fica aqui no povo lá, jovem. Não, eu sei em quem eu creio. O meu Redentor vive, por fim se levantará em meu favor. Aqueles que hoje blasfemam e riem de você não vão ver, porque amanhã Deus tem um futuro brilhante para a tua vida, uma família abençoada, filhos abençoados. Aleluia! Estão dizendo assim, crente, coisa de badalo, cafona, vamos curtir o baile. Não, eu prefiro estar com Jesus e curtir a sua presença, porque a sua presença é eterna. O baile funk só não tem estado aqui comigo. Eu quero hoje dizer que Deus está te queimando. Quantos às vezes recebem repelemos de Deus, né? Mas eu quero dizer que a sua vitória está por vir. Sabe qual vai ser a sua vitória? Não vai ser aquela assim, ó. A igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus! Cadê aquele irmão que estava aqui? Tem uma roupa aqui, meu Deus! Ih, deixando uma roupa aqui! Cadê? Aí chega lá, e aí, o que aconteceu? Aí vem o jornal. Atenção, atenção! Notícia de última hora. Sumiram muitas pessoas das ruas. Os carros bateram, os ônibus também. E as maternidades perderam seus bebês. Alguns estão dizendo que é um disco voador. Oh, Espírito Santo, aleluia! E houverá alaridos. Glória! O rei vem, Senhor dos senhores. Deus do céu, tem que fazer com que o homem vai chegar daqui a pouco o Espírito Santo. Quando você pensar, ó, fogão, geladeira. E o Senhor assim, vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos é preparado. Eu fico imaginando nós, trabalhando, pensando, tem que chegar em casa, meu Deus do céu, na condução, alguém está no trabalho, de repente o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Não é esse. Meu Deus! Será que o carro bateu? Que houve? E aquela voz de muitos anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. De repente, o Senhor como é? Vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos é preparado acima do mundo. Oh, Deus, aleluia! Queria hoje ter mente para pregar sobre o céu. Queria hoje inteligência para falar sobre a nova Jerusalém. Mas é como Paulo disse: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Se você hoje está preparado para morar no céu, levanta a sua mão nessa noite e recebe a promessa. Aleluia. Eu tenho 5 minutos para fazer uma ministração. Fique de pé, se você puder. As irmãs com seus crianças podem ficar sentadas. Quando a gente levanta a mão assim, já viu quando a gente levanta a mão assim, a gente sente muito amor de Deus? Já percebeu isso? Na hora do louvor, você faz assim, se sente uma glória, não é? Sabe por causa de quê? Porque quando você levanta a mão, você já diz: Rei de história.
Rendido estou na presença do eterno Deus. Aleluia, Pai. Abra suas mãos assim. Glória. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e está muito tempo sem ver ela? Um amigo, um parente, um filho. A gente faz assim, né? Aí ele está chegando lá e você fala assim: nossa, vem me dar um abraço. Hoje o Espírito Santo quer te dar um abraço. Isso. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo quer te dar um abraço. Hoje o Espírito Santo quer te abraçar. Quer lhe dizer tantas coisas. Isso. Eu profetizo agora você com a comunhão plena com Deus. Eu profetizo nessa noite você com a vida espiritual erguida. Eu profetizo você hoje sendo levantado pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a tua história um tempo de mudança, jovens. Eu declaro vocês aqui como força para trabalhar nessa igreja. Obreiros, não desistem da vossa chamada, porque Deus tem o melhor para ti. Continua percebendo, Deus. Irmão, eu declaro sobre as vossas vidas um tempo de renovo espiritual, sensibilidade neste culto. No momento do louvor você vai chorar, você vai ver Deus, você vai sentir algo de Deus, e Deus vai começar a trabalhar nessa igreja de forma soberana. Esquenta a cabeça comigo, não. Abre a mão, isso. E eu vou pedir para você abraçar, você vai abraçar com fé, tá? Quando eu contar até 3, você abraça, amém? 1, nós cremos em Deus. 2, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 3, deitado e quase sem perder espaço. E mansamente pelas águas tranquilas, por amor ao Senhor. Dá um abraço nele, vai, abraço. Isso. Isso, vai dando e você vai abraçando ele. Quanto tempo ele quer ouvir a sua voz, hein? Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não fala com ele? Há quanto tempo não sente esse calor do Espírito? Mas essa noite existe um tempo de restauração nessa casa. Existe um tempo de calor espiritual agora. Eu declaro o Espírito que está saindo. Eu declaro a luz de embora. Eu declaro a frieza de embora. Eu declaro a presença do eterno Deus. Renova as línguas estranhas nessa noite. Meu Deus, tudo que eu queria era conversar contigo. Tudo que eu queria era ouvir a sua voz. Mas meu espaço você preencheu também. Nessa noite Deus vai encher você de uma forma tão maravilhosa, tão maravilhosa, que eu já vejo pessoas aqui pela fé sair daqui cheias do Espírito Santo.
os olhos, irmão. Só você vê o Espírito Santo de olhos fechados. Deixa as crianças pular, gritar. Hoje você vai virar criança na presença de Deus. Esquenta a cabeça, não. Vamos adorar. Vamos adorar. Eu tenho aqui mais 2 minutos para cantar louvor e fechar a minha participação. E tem pessoas aí que estão precisando muito, mas é muito de comungar com Deus uma experiência. Espírito, em verdade, te adoramos. Você ficou orando, você não canta não, você ora. Te adoramos.